Você já viu alguém da sua idade que sempre foi forte, de repente não conseguir mais subir uma escada sem se apoiar no corrimão? Uma amiga que nunca reclamou das pernas, agora precisa de ajuda para levantar da cadeira? Aquele vizinho que caminhava todo dia e agora tropeça no próprio pé? A gente olha e pensa, é a idade chegando. Mas eu tenho mais de 30 anos atendendo pessoas como você. E posso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te explicar antes. Isso não é normal, só virou comum. Depois dos 60, seus músculos começam a sumir. Não é dramaturgia, é realidade médica. A cada ano que passa, você perde entre 3 a 8% da sua massa muscular. As pernas são as primeiras a ir embora. É como uma planta que vai murchando, não de uma vez, mas folha por folha, até que um dia você percebe que ela quase não tem mais vida. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. O que você come primeiro pode decidir se seus músculos vão resistir ou se render. Seu corpo está tentando te avisar há meses. Aquela sensação de fraqueza quando você se levanta, a dificuldade para carregar a compra, a insegurança quando pisa numa calçada irregular. Seu corpo avisa, mas pouca gente escuta. Hoje, vou te explicar como uma mudança simples no que você come primeiro pode ser a diferença entre manter sua independência ou precisar que alguém te carregue pelos últimos anos da sua vida. Porque depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. O nome disso é sarcopenia. Não é uma palavra bonita, mas é honesta. Sarcopenia é quando o músculo some do seu corpo como açúcar que derrete na chuva. Devagar, mas sem parar. Depois dos 60, isso acontece com todo mundo. Mas com algumas pessoas acontece devagar e com outras, rápido demais. A diferença está no que você faz e no que você come nos primeiros momentos do seu dia. É um erro escondido na rotina. Um erro que você repete toda manhã sem saber que está enfraquecendo suas próprias pernas. O corpo não fala com palavras, ele sussurra com sinais. Aquela dor no joelho que você trata com anti-inflamatório pode ser músculo fraco demais para sustentar o peso. Aquele cansaço que você sente no fim do dia pode ser músculo fraco demais para te carregar. Aquela insegurança quando você desce uma escada pode ser músculo fraco demais para te proteger de uma queda. A medicina chama isso de sarcopenia. Eu chamo de corpo pedindo socorro. Mas a boa notícia, e tem uma boa notícia, é que você ainda pode reverter isso. Aos 60, aos 70, aos 80 anos. Eu já vi acontecer. Não é culpa sua, mas pode ser sua chance de mudar. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer entender como cuidar do seu corpo de verdade, sem enrolação, se inscreve aqui embaixo. A gente fala a verdade, mesmo quando ela dói um pouco. Porque quem te ama de verdade não te deixa viver uma mentira. Deixa eu te contar como é a manhã da maioria das pessoas depois dos 60. Acorda, toma um café com açúcar ou adoçante. Talvez come uma torrada com margarina. Ou um pão doce, ou uma fruta. Parece inofensivo, né? Parece até saudável. Mas é exatamente isso que está matando seus músculos. O que parece costume pode ser o que está te adoecendo. Quando você acorda, seus músculos estão há 8, 10, 12 horas sem receber o combustível que eles precisam para existir. É como uma fogueira que passou a noite inteira queimando, e de manhã sobram só cinzas. Seus músculos estão implorando por proteína, estão gritando por aminoácidos, que são os tijolinhos que constroem e mantêm o músculo de pé. E o que você dá para eles? Açúcar, carboidrato, energia rápida que queima igual papel de seda. É como tentar construir uma casa com gravetos no lugar de tijolos. É como varrer a poeira para debaixo do tapete. A gente não vê, mas um dia ela sufoca. E aí, lá pelas 10, 11 horas da manhã, quando seus músculos já estão em estado de emergência, aí você almoça. Talvez come um pouco de carne, um ovo, um peixe. Mas é tarde demais. O corpo já entrou em modo de preservação. Já começou a quebrar músculo para usar como energia. Toda manhã você repete o mesmo erro, e a cada dia seus músculos ficam um pouquinho mais fracos. Talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes. Vou te explicar o que acontece dentro do seu corpo quando você acorda, sem palavras complicadas.
Imagine que seus músculos são como uma padaria. Durante a noite, a padaria fica fechada. Ninguém faz pão, ninguém amassa massa. É só manutenção e limpeza. Quando você acorda, é como se a padaria abre para um dia de trabalho. Mas para fazer pão, o padeiro precisa de farinha, ovos, fermento, precisa de ingredientes. No seu corpo, esses ingredientes são os aminoácidos, que vêm da proteína que você come. Se você não dá os ingredientes certos logo de manhã, o padeiro começa a quebrar os móveis da própria padaria para ter lenha para o forno. É isso que acontece com seus músculos, quando você não come proteína no café da manhã. O corpo pega a proteína dos seus próprios músculos para manter funções mais importantes, como seu coração batendo, seu cérebro funcionando. Se seus músculos fossem uma empresa e a proteína fosse o salário dos funcionários, como você acha que eles trabalhariam se você pagasse só no fim do mês? Depois dos 60, isso fica ainda mais sério. Seu corpo produz menos hormônios que ajudam a construir músculo. É como se o padeiro ficasse mais lento, mais cansado. Ele precisa de mais ingredientes para fazer o mesmo pão. A ciência descobriu que pessoas da nossa idade precisam de mais proteína que pessoas jovens, não menos, mais. E precisam dela logo cedo. Nos primeiros 30 minutos depois de acordar, o corpo está mais preparado para usar proteína para construir e manter músculo. É como uma janela que abre de manhã e fecha lentamente durante o dia. Se você espera até o almoço para comer proteína de verdade, é como chegar na padaria na hora que ela está fechando. O padeiro já foi embora, as máquinas já desligaram. Ninguém te explicou do jeito certo. Os médicos falam de proteína, mas não falam da hora. Nutricionistas falam da quantidade, mas não falam da urgência. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. E a hora certa é logo que você abre os olhos. Seu corpo está tentando te contar uma história, mas você não está ouvindo. Aquela dificuldade para abrir um vidro de azeitona deve estar muito apertado. Aquele cansaço quando você sobe 2 lances de escada. Preciso fazer mais exercício. Aquela sensação de peso nas pernas quando você levanta da cadeira. É a idade. Aquela dor na lombar que aparece quando você fica muito tempo em pé. É problema na coluna. Aquela insegurança quando você pisa numa calçada com buraco. Estou ficando mais cuidadosa. Antes de gritar, o corpo sussurra. Só quem escuta consegue perceber. Sabe quando você acorda de manhã e sente que suas pernas estão presas, como se elas tivessem dormido antes de você? E isso não é circulação. São músculos que passaram a noite inteira sendo desmontados porque não tinham o material certo para se manter. Sabe quando você tropeça no próprio pé? Quando escorrega numa casca de banana que qualquer criança de 5 anos teria visto? Não são os olhos, são músculos das pernas fracos demais para reagir rápido. Sabe quando você precisa se apoiar no braço da poltrona para levantar? Quando precisa usar as 2 mãos para carregar uma sacola de compras que antes você carregava com uma só? Isso não é normal, só virou comum. O problema não está nos seus joelhos, não está na sua coluna, não está na sua cabeça. Está nos seus músculos. Eles estão sumindo, devagar, mas constante, como água que vaza de uma mangueira furada. E toda manhã que você acorda e não dá para eles o combustível que eles precisam, é mais um dia que eles ficam menores, mais fracos, menos capazes de te proteger. Seu corpo avisa, mas pouca gente escuta. Deixa eu te contar sobre a Dona Maria Aparecida, 68 anos, aposentada lá de Uberlândia. Ela chegou no meu consultório usando o andador. Não porque tinha quebrado alguma coisa, mas porque não confiava mais nas próprias pernas. Doutor, acho que estou ficando velha, ela me disse, com aquele jeitinho tímido de quem tem vergonha de existir. Velha? Aos 68? Dona Maria era professora aposentada, tinha criado 3 filhos sozinha, tinha cuidado da mãe até os 95 anos. Era uma mulher que tinha enfrentado a vida de peito aberto, mas agora ela tinha medo de ir ao banheiro sozinha de madrugada. Comecei a perguntar sobre a rotina dela, e aí veio a resposta que eu já esperava. Acordo, tomo meu cafezinho com adoçante e umas 2 torradinhas. Almoço meio-dia, como um pouquinho de carne, um ovo, mas não muito, né? Dizem que faz mal pro colesterol.
É um erro escondido na rotina. Dona Maria estava matando de fome os próprios músculos, achando que estava se cuidando. Expliquei para ela o que eu estou explicando para você, que depois dos 60 o corpo funciona diferente, que ela precisava comer proteína logo de manhã, que não era para ter medo de ovo, de queijo, de carne. Ela me olhou desconfiada. Mas doutor, sempre me disseram que café da manhã é fruta e torrada. Dona Maria, eu disse, quem te disse isso nunca teve 68 anos, nunca sentiu os músculos sumindo, nunca teve medo de cair no próprio banheiro. Saiu do consultório com uma receita diferente, 2 ovos mexidos no café da manhã, todo santo dia, sem discussão. 3 meses depois, ela voltou, andando, sem andador. Doutor, não sei o que o senhor fez, mas minhas pernas voltaram. Não voltaram, Dona Maria. Elas nunca foram embora. Só estavam com fome. 6 meses depois, ela me mandou uma foto pelo WhatsApp. Estava dançando no aniversário da neta, de salto baixo, mas dançando. No ano seguinte, me mandou outra foto. Estava numa trilha leve com um grupo de caminhada da terceira idade. Não é culpa sua, mas pode ser sua chance de mudar. Dona Maria não fez milagre, não tomou remédio caro, não fez cirurgia. Só deu aos músculos dela o que eles estavam pedindo, proteína na hora certa. E se funcionou para ela, pode funcionar para você. Por anos, você ouviu que café da manhã era a refeição mais importante do dia. E é verdade, mas ninguém te disse que tipo de café da manhã. Por anos, você ouviu que proteína demais faz mal para os rins. E pode ser verdade, se você tiver problema renal grave. Mas ninguém te disse que proteína de menos mata seus músculos. Era assim que faziam antes, mas o mundo mudou. Antes, as pessoas da sua idade trabalhavam na roça, carregavam peso, subiam e desciam escada o dia inteiro. Os músculos se mantinham fortes mesmo comendo mal. Agora, a gente vive sentado, vive confortável, vive sem desafiar o corpo. E aí, o pouco músculo que a gente tem precisa de cuidado redobrado. Não é sua culpa, mas hoje você tem escolha. Você foi criada numa época em que café da manhã era café com pão. Numa época em que fazer regime era passar fome. Numa época em que proteína era só no almoço e na janta. Mas seu corpo mudou, sua idade mudou, suas necessidades mudaram. O que funcionava aos 30 pode ser veneno aos 70. O que funciona para um corpo de 20 pode ser tóxico para um de 70. E não tem volta. Cada dia que passa sem proteína suficiente de manhã é mais um dia de músculo perdido. Mas cada dia que você acerta é mais um dia de músculo protegido. A escolha é sua, sempre foi, só que agora você sabe disso. Vou te falar os 4 erros que mais vejo pessoas da sua idade cometendo. Erros que parecem inofensivos, mas que estão roubando sua força todo santo dia. Erro número 1. Café da manhã virou lanche. Você acorda e toma café com adoçante, come uma torrada, talvez uma fruta, e acha que está bem alimentada. Mas você acabou de passar 8 horas sem comer, seus músculos estão implorando por proteína, e você deu carboidrato. É como uma planta seca pedindo água, e você joga açúcar nela. Erro número 2. Medo de comida de verdade. Ovo tem colesterol, carne vermelha faz mal, queijo engorda. E aí você fica comendo miojo diet, bolacha integral, iogurte light, um monte de porcaria disfarçada de saudável. Seus avós comiam ovo, carne, queijo, banha de porco e eram mais fortes que você. O que parece costume pode ser o que está te adoecendo. Erro número 3. Comer proteína só no almoço. Você passa a manhã inteira sem proteína, aí chega meio-dia e come um bife, um frango, um peixe. Mas é como tentar encher um balde. Não adianta jogar água de uma vez, tem que ir pingando o dia inteiro. Erro número 4. Acreditar que pouco é melhor. Na minha idade tenho que comer menos. Idoso não precisa de muita comida. Mentira! Depois dos 60 você precisa de mais proteína que uma pessoa jovem, não menos. Seu corpo envelhece, mas seus músculos ainda querem viver. Eles só precisam de material para isso. O erro não está só no prato, ele mora na rotina que a gente nunca questiona.
Você acorda todo dia e repete os mesmos erros, e a cada dia fica um pouquinho mais fraca. Mas agora você sabe, e saber é o primeiro passo para mudar. Talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes. Agora, vou te dar uma rotina que pode salvar seus músculos. É simples, é possível, e você pode começar amanhã mesmo. Primeiro, assim que acordar, antes de qualquer coisa, coma proteína. Não café, não fruta, não torrada. Proteína. 2 ovos mexidos, ou um pedaço de queijo Minas, ou um iogurte grego sem açúcar com uma colher de pasta de amendoim. É isso, simples assim. Segundo, espere 30 minutos. Aí sim tome seu café. Pode ser café com leite se você quiser, pode ser com adoçante, pode ser com uma torrada. Mas a proteína vem primeiro, sempre. Terceiro, no meio da manhã, entre 9 e 10 horas, mais proteína. Um punhado de castanhas, ou um pedacinho de queijo, ou meio copo de leite. Não precisa ser muito, só para lembrar seus músculos que você não esqueceu deles. Quarto, no almoço, proteína de verdade. Carne, frango, peixe, ovo, sem pressa, sem culpa, sem medo. Uma porção do tamanho da palma da sua mão, todo dia. Quinto, no meio da tarde, de novo, mais um pouquinho. Uns amendoins, um iogurte, um pedaço de queijo. É como alimentar uma fogueira. Não adianta jogar lenha de manhã e esquecer, tem que ir mantendo. Sexto, na janta, termine o dia cuidando dos seus músculos. Proteína de novo. Pode ser mais leve que o almoço, mas tem que ter. Um ovo cozido, um peito de peru, um copo de leite morno. Você não precisa mudar tudo. Precisa começar pelo que toca a sua vida de verdade. Comece só com o café da manhã, 2 semanas seguidas, todo santo dia. Depois, adicione o lanche da manhã, mais 2 semanas. Depois o almoço, depois a tarde, depois a janta. Devagar, sem pressa, mas sem parar. É como aprender a andar de novo. Primeiro um passo, depois outro, depois outro. Em 3 meses, você vai olhar no espelho e ver uma pessoa diferente. Mais forte, mais firme, mais segura. Em 6 meses, você vai subir escadas sem se apoiar no corrimão. Em 1 ano, você vai carregar suas próprias compras sem pedir ajuda. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. E a hora certa para cuidar dos seus músculos é agora. Deixa eu quebrar algumas mentiras que você carrega na cabeça há décadas. Mentira número 1. Idoso tem que comer pouco. Mentira. Idoso tem que comer certo, proteína suficiente, na hora certa. Seu corpo aos 70 precisa de mais proteína que seu corpo aos 30, não menos. Mentira número 2. Ovo faz mal para o colesterol. Mentira. Ovo é um dos alimentos mais completos que existem, tem todos os aminoácidos que seus músculos precisam. O colesterol alto vem do açúcar, do estresse, da falta de movimento, não do ovo. Mentira número 3. Proteína demais sobrecarrega os rins. Só se você já tiver doença renal grave. Se seus rins funcionam normal, proteína é remédio, não veneno. Mentira número 4. Café da manhã tem que ser leve. Para quem? Para a criança que vai brincar o dia inteiro? Pode ser. Para você que precisa manter músculo vivo, café da manhã tem que ser proteína, ponto. O que funciona para um corpo de 20 pode ser tóxico para um de 70. Essas mentiras foram criadas por pessoas que nunca tiveram 60 anos, nunca sentiram músculo sumindo, nunca tiveram medo de cair. Foram criadas numa época em que a expectativa de vida era 50 anos, numa época em que terceira idade era coisa rara. Agora você vai viver até os 80, 90, 100 anos e precisa viver bem, viver forte, viver independente. Ninguém te explicou do jeito certo. Te disseram para comer menos, te disseram para evitar gordura, te disseram para evitar proteína. E aí você fica fraca, cai, quebra o fêmur e todo mundo fala, é a idade. Não é a idade, é a mentira que você acreditou a vida inteira. Mas agora você sabe a verdade. Sabe o que acontece quando você finalmente dá para os seus músculos o que eles estão pedindo há anos? Primeiro, você sente nas pernas. Aquela sensação de peso quando você levanta da cadeira some. As pernas respondem mais rápido, mais firme.
Depois, você sente na disposição, não aquela energia nervosa de cafeína, é uma energia sólida, como se seus músculos tivessem parado de brigar contra você. Em 2 semanas, você para de se apoiar nos móveis para levantar. Em 1 mês, você sobe escada sem contar os degraus. Em 3 meses, você carrega compras sem medo de derrubar. Em 6 meses, você olha no espelho e vê alguém que parece mais nova, não porque engordou ou emagreceu, mas porque tem músculo no lugar certo. Seu corpo ainda quer te ajudar. Ele só está esperando você voltar a ouvir. Mas a mudança não é só física, é emocional também. Você para de ter medo de escorregar no banheiro molhado. Você para de recusar convite para passear porque tem vergonha de não aguentar. Você para de pedir ajuda para abrir vidro, para carregar sacola, para subir meio fio. Você volta a confiar no próprio corpo. E isso não tem preço. Porque independência não é luxo, é dignidade. É poder ir onde quer, fazer o que gosta, cuidar de quem ama. É não precisar pedir licença para o próprio corpo para viver. Isso não é normal. Só virou comum, mas não precisa ser assim com você. Seus músculos ainda estão lá, esperando, querendo trabalhar. Só precisam do combustível certo, na hora certa. E quando você der, quando você finalmente escutar o que eles estão pedindo há anos, você vai lembrar como é bom se sentir forte de novo, como é bom confiar nas próprias pernas, como é bom viver sem medo de cair. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. Depois de mais de 30 anos cuidando de gente como você, eu aprendi uma coisa. A saúde não some de uma vez, ela pede socorro, em silêncio. Seus músculos estão pedindo socorro há meses, há anos talvez. Toda manhã que você acorda sem dar proteína para eles, toda vez que você sente fraqueza e ignora, toda vez que você tropeça e fala, foi distração. Seu corpo avisa, mas pouca gente escuta. Mas hoje você ouviu, hoje você entendeu. Amanhã de manhã, quando você acordar, você tem uma escolha. Pode fazer igual sempre fez, café com adoçante, torrada, fruta e continuar perdendo músculo todo santo dia. Ou pode fazer diferente, 2 ovos mexidos, proteína primeiro, e começar a recuperar o que você perdeu. A escolha é sua, sempre foi. Só que agora você sabe disso. Não é culpa sua, mas pode ser sua chance de mudar. Me conta nos comentários, qual parte do seu corpo está tentando te dizer algo que você ainda não ouviu? Que sinal você tem ignorado? Que pedido de socorro você tem fingido que não vê? Escreve aí embaixo, vamos conversar sobre isso. Porque quem te ama de verdade te ajuda a escutar.